Boa noite, igreja. Shalom. Shalom. Deus é bom. O tempo todo. Deus é bom. Glória a Deus, aleluia ao Senhor. Que gostoso estarmos aqui, né, Sandro? Que bom estarmos aqui reunidos, estamos no Senhor. Que bom, que privilégio que nós temos de estarmos aqui. Tantas pessoas em meio a esse mundo, e nós temos esse privilégio maravilhoso de poder cultuar ao nosso Senhor. Irmãos, em Salmo 100, a palavra do Senhor, ela diz assim, não precisa abrir a Bíblia, eu vou tentar ler devagar. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ação de graças, e nos seus átrios, com hino de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhes o nome, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Pai amado, estamos aqui, Pai amado, reunidos em teu santo nome. Que o Espírito Santo de Deus esteja presente nesta noite, Pai amado, nos conduzindo, nos direcionando, Pai amado, trazendo aquilo que o Senhor tem para esta noite. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade. Espírito Santo de Deus, esteja conosco a todo tempo. Ó Pai amado, Pai querido, nós somos gratos, Pai, pelo privilégio de podermos estarmos aqui, Pai, reunidos em teu santo nome, te louvando, glorificando, exaltando o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela sua bondade. Muito obrigado, Pai amado, pela sua misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai amado, por permitirmos, Pai, este culto que nós vamos fazer, Pai, que suba até o Senhor, Pai, em nome de Jesus. As palmas, Pai amado, louvam o teu santo nome, Senhor. Aleluia. You
Nós queremos estar esta noite, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. Toda adoração venha ser direcionada a Ti, Senhor.
Ver Jesus, só quero ver
de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode se sentar por um instante. Nós continuamos adorando, exaltando ao Senhor, engrandecendo ao Teu santo nome, louvando ao Senhor. E o Senhor, Ele me trouxe uma palavra, bem agora à noite, eu até estava comentando com o Magunji. É muito ruim, né, nós deixarmos as coisas para a última hora, mas não é que é para a última hora. Hoje, estávamos também no culto de ceia em São Paulo, e o ministrante da noite, ele falou a mesma coisa. Eu podia ter escrito, eu podia ter anotado tudo, mas eu preferi deixar o Espírito Santo conduzir. E aquilo me tocou. É claro que eu não peguei, eu não pego muito como referência, porque eu sou dos que pouco sei fazer as coisas se não for escrevendo, né? Mas o Senhor, Ele me trouxe uma passagem aqui, agora à noite, está lá em Mateus 6:30, não precisa abrir, eu vou a leitura bem devagar. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nós vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí aqui me chamou muita atenção, e toda vez que eu leio essa passagem, me chama muita atenção, porque nós usamos para muitas outras coisas, que é: buscai, pois, primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quanto é difícil vivermos pela fé. Quanto é difícil nós vivermos pela fé, porque nós, como homens, nós queremos lutar com as nossas próprias mãos. Nós queremos resolver, principalmente o homem, os sacerdotes da sua casa, ele quer resolver as coisas. Ontem estive conversando com o Tiago de Elite, e eu falei: Tiago, quando vai chegando o dia de pagar as contas, como me preocupa, mesmo sabendo que o meu pai é dono do ouro, da prata, e ele pode tudo, mas como me preocupa. Por quê? Porque eu fico ansioso, eu fico preocupado. Era para eu receber na sexta-feira, essa semana, e eu falei: e agora? Sexta-feira eles emendam lá, quinta feriado, sexta-feira eles emendam, e as minhas contas tudo para o dia 10, aquilo já me tirou. E eu falei: Tiago, como as coisas tirou eu do foco, sem acreditar, e toda hora abrindo o aplicativo do banco, vai que, será que eu estou colocando a minha confiança no Senhor? Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor pede, que é descanse? Descanse. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando foi hoje vindo para cá, eu falei: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por permitir que nós pudéssemos ter comunhão com irmãos. Muito obrigado por permitir, porque isso nos ensina. Quando nós estamos em comunhão com irmãos, nós estamos aprendendo. Mas
Gustavo, e a fé em Deus? O que isso tem a ver a fé em Deus? É descansar. É descansar no Senhor, é confiar no Senhor. Que se nós buscamos primeiro o reino de Deus, e quando nós falamos de reino de Deus, eu não estou falando de vir aqui e falar só de financeiro, não, irmãos. Hoje nós chegamos, a igreja já estava limpa, estava cheirosa, estava organizada. Isso, no meu entendimento, talvez eu possa estar errado, mas no meu entendimento, é buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, é fazer as coisas para Deus, é fazer as coisas para o Pai. Quando nós paramos para servir a Deus, nós não estamos falando só de financeiro. É claro, o financeiro, ele sustenta a casa. Já está chegando aí o dia de pagar o aluguel, e isso vai deixando as pessoas aflitas, isso vai deixando as pessoas, e agora? Mas nós precisamos confiar. Os irmãos, eu preciso confiar, acreditar que tem um Deus que Ele é o dono do ouro e da prata. Quando nós pararmos para pensar em buscar primeiro o reino de Deus, é isso que nós temos que pensar, que a justiça, ela vem do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, excelentíssimo Pai, Deus amado, Deus querido, o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata, o Senhor é o dono, Pai amado, de tudo que está aqui, Pai. O Senhor é o dono do meu coração. A sua palavra diz, Pai amado, que eu tenho que fazer com alegria. A sua palavra, Pai amado, diz que eu tenho que fazer de coração aberto, de coração voltado a Ti, Pai. Aonde está o meu coração nessa noite? Está nas riquezas? Está nos bens materiais? Pai amado, eu te entrego o meu coração. Pai amado, eu te entrego, Pai amado, aquilo que o Senhor colocou em mim, Pai. Buscar, Pai amado, primeiro o seu reino, a sua justiça, e tudo, Pai amado, nos serão acrescentados, Pai. Me faça entender, Pai amado, o verdadeiro valor, Pai amado, de acreditar, de confiar, Pai amado. Nós estamos entrando em uma nova semana, uma semana que se inicia agora, Pai amado, e nós acreditamos que o Senhor é um Deus que cuida. É um privilégio, Pai amado, de estarmos aqui cultuando. É um privilégio, Pai amado, de estarmos aqui louvando. É um privilégio, Pai amado, de estarmos aqui adorando, exaltando ao Teu santo nome, Pai. É um privilégio, Pai. Que o nosso coração não venha a ser voltado, Senhor. Tire de nós, Pai amado, um coração de pedra, Senhor, um coração endurecido, e coloque em nós, Pai amado, um coração de carne, um coração que busca primeiro o Teu reino, Pai. E assim eu te peço, Pai, e assim eu te entrego, Pai amado, os dízimos, as ofertas, Pai amado, ao trabalho na obra, ao louvor, Senhor, assim eu te entrego, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Let's go.
Cadê Gustavo? Avança? Amém. Já que ele correu, os recados, vou dar os recados aqui para vocês, amém? A paz do Senhor a todos. Amém? Bom, nós estamos aqui no domingo hoje, todo domingo, nosso culto da família, nós iniciamos aqui às 19 horas, amém? Então, todo domingo, o nosso culto da família às 19 horas, você está mais do que convidado a estar aqui. O nosso primeiro dia da semana, nós entregamos, como eu falo, nós entregamos ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Na terça-feira, nós temos a nossa oração aqui com a Kátia, que ela está dirigindo aqui, terça-feira, nossas orações. É às 19 horas também, Kátia? Às 19 horas, toda terça-feira, nós temos aqui nossa oração. Estamos aqui se juntando, orando pela igreja, pelos irmãos, enfim, colocando em oração aqui, amém? Então, você está também convidado a estar aqui orando entre nós, às 19 horas. Na quarta-feira, nós temos nosso culto Wi-Fi, às 20 horas, não é às 17, é às 20, amém? Então, toda quarta-feira nós temos aqui o nosso culto Wi-Fi.
Temos aqui pessoas de bênçãos de Deus, ministrando a palavra, amém? Então esteja aqui para saber o que é um culto Wi-Fi. Venha às 20 horas na quarta-feira, amém? Quinta não temos descanso. Na sexta nós temos a nossa célula. Nós temos 2 células. Nós temos a célula aqui no Jardim Jamaica, que está na casa da Aline. E temos nossa célula lá no Jardim Laranjeiras, no centro, com a nossa diaconisa Renasci. E o Sandro, que eu confundo ele, porque está agora, né, meio, não está mais vovô, né? Está mais novo. Aí eu fico procurando ele. Ele está ali. Às 20 horas. Então, nossas células, toda sexta-feira, às 20 horas. E sábado e domingo, nós temos, mesmo no frio, pastora, temos gente corajosa. Sábado e domingo, nós temos nosso surf de manhã. Olha, meu filho acorda cedo ali, às vezes 7 horas da manhã já está de pé. Eu, antes de trabalhar, ele já está saindo para ir surfar. Então, mais ou menos umas 8 horas da manhã, né? Mais às 7 o povo já está indo, né, Dilson? Então, sábado e domingo nós temos o nosso surf, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus, glória a Deus, amém? Bem, paz do Senhor Jesus, amém. Shalom, boa noite. Shalom. Os irmãos, pegamos um pouco de trânsito, nos chegamos tarde, eu já peço perdão por isso. E sem perder muito tempo, estou muito feliz que hoje eu consegui trazer um homem e uma mulher de Deus que são inspiração para mim, que é o meu tio, minha tia, e vamos ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus do presbítero Margutti, um homem de Deus, um mestre da palavra de Deus. Peço que você abra teu coração para que Deus venha falar contigo essa noite, amém? Amém. Contigo, por favor. Pode aplaudir o Senhor Jesus para Deus. Quando você fechar seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida do meu tio. Pai, não vou dizer na minha oração para que o Senhor venha usar ele, porque eu sei que o Senhor já tem usado a boca dele e a vida dele. Que ele seja um canal de bênção para as nossas vidas. Peço que o Senhor venha tirar agora qualquer tampão dos nossos ouvidos, as escamas dos nossos olhos, amoleça o nosso coração, para que nessa noite venhamos ser impactados pela Tua palavra, impactados pela presença de Deus, que haja milagre, transformação, cura, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Eu obedeço o copo aí. Bate a mão, quebra, eu obedeço para a igreja. Amada paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer, é uma honra estar aqui, conhecendo a igreja, conhecendo um povo santo. Juntos iremos um dia nos encontrar na glória, não? Aleluia. Amém. Esse é o propósito de Deus. Esse é o ideal de Deus. Eu costumo dizer que existe o ideal e o real. De manhã eu disse isso. Estamos aqui na igreja é o ideal, né? Que é bom. Não é assim? Amém. Estamos aqui é o ideal, porque nós sabemos que onde Jesus está, se houver desemprego, ele abre porta de emprego. Amém. Se existe um doente, você sabe que ele cura o doente. Existe um necessitado, ele socorre. Porque nós servimos o Rei dos Reis. Amém. O médico dos médicos. Glória a Deus. O Senhor dos senhores. Aleluia. O dono de tudo. Esse é o nosso propósito. Então existe o ideal, esse é o ideal nosso. Estamos aqui, dá vontade de não sairmos, né? Mas ao sairmos daqui, nós entramos no nosso real, que é a dificuldade do dia a dia. Às vezes você vem aqui e ora, pedindo socorro para alguém dentro de casa, e você sai daqui crendo, e chega lá, continua na mesma situação, continua a realidade. Mas um dia Jesus disse: olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele sabe disso, ele sabe de todas as coisas. Aí nós entramos no real e nos entristecemos. Só que eu quero dizer para você o seguinte: é que em cima do seu real é que surge o ideal de Deus. Amém. É através da sua realidade
que existe o ideal de Deus. E qual é o ideal de Deus para cada um de nós, para a igreja, para o seu povo? É a vida eterna, é a salvação. Amém. E é isso que a gente vem buscar. Consolo, uma ajuda. Quantas e quantas vezes, né, pastor, nós nos desesperamos. Chegamos até pensar em parar. Assim como Pedro um dia foi parar, eu vou desistir. Mas mal sabia ele que o caminho dele já estava preparado, o futuro dele já estava na mão de Deus. Quer dizer que o seu futuro está na mão de Deus. Amém. A sua casa está na mão de Deus. A nossa família está na mão de Deus. Amém. E a gente vem para a igreja tentando, correndo atrás de sonhos. Quem tem sonhos aqui, diga ali. Como é bom sonhar, né? É bom a gente sonhar. Quantas e quantas vezes a gente vai para a cama deitar cansado, aí você coloca a cabeça no travesseiro e você começa a sonhar. Parece que o seu amanhã vai ser maravilhoso. Parece que tudo aquilo que você está desejando vai acontecer. Mas nós sabemos que o nosso Deus ainda realiza sonhos. Amém. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O dono de tudo isso está aqui. Amém. E Ele vai atender as suas necessidades, as nossas necessidades, de acordo com a vontade dEle. Existe uma promessa sobre nós. Um dia foi feita uma promessa sobre a minha vida, sobre a sua vida. E essa promessa, um dia Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra e vem da tua parentela. E ele obedeceu. Um dia Deus chama Abraão e fala: olha, vem cá, Abraão. Vem aqui fora. Olha para o céu. A sua descendência, Abraão, será maior do que essas estrelas que você não consegue contar. E nós somos descendentes de Abraão. Então existe uma promessa sobre a minha vida e a sua vida. Existe um sonho ainda que Deus está querendo realizar através da sua vida, através dessa igreja. Existe um propósito. Todo projeto de Deus tem propósito. Existe um projeto de Deus para essa igreja com um propósito. Eu não sei qual é o propósito de Deus. Eu sei que é bom. Amém. Eu sei que é compensador. Eu sei que é agradável. Isso eu sei, isso eu te garanto. Porque Deus está envolvido nesse projeto. E tudo que envolve Deus é bom. Dentro dessa promessa, Ele prometeu à família de Abraão, a família abraâmica, que ela seria abençoada. Aí nós vemos, de Abraão vem o Isaac. Vocês conhecem o filho de Abraão, Isaac? De Isaac vem Jacó. Vocês conhecem a história de Jacó? E Jacó tem os seus filhos. E no meio desses filhos tem um chamado José. E é sobre a história de José que nós falamos nessa noite. Aleluia. É sobre José que Deus quer falar com você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Lá no livro de Gênesis 37, versículo 5, na minha Bíblia diz assim, olha: eu marquei aqui assim, olha: sonhou José um sonho. Quem nunca sonhou, né? Mas José era jovem, tinha seus irmãos, ele gostava dos seus irmãos, ele admirava os seus irmãos. Se nós entrarmos na história de José, a gente vai ver que Jacó gostava mais dele, porque mandou fazer para ele uma capa toda colorida, que significava a alegria. O significado de muitas coisas era alegria. Eu tenho medo de quebrar esse copo. Ainda bem que
depois que eu infartei, eu preciso me segurar um pouco para não. E Deus deu um sonho para José. Vocês conhecem a história? José, todo alegre, feliz, contente com o sonho dele, chegou e se reuniu com os irmãos e falou: olha, vem cá, eu vou contar um sonho que eu tive para vocês. E o pessoal, os irmãos já não gostavam, não se sentiam. Talvez era já Deus preparando, sabe, o ambiente. Ele falou: nós estávamos no campo colhendo trigo, e os seus 11 feixes ficaram de pé, e o meu ficou de pé no meio, e os seus feixes se dobraram, se curvaram diante do meu. Os irmãos falaram: você é louco, moleque, você é louco, maluco, como que nós vamos se dobrar diante de você? Quem é você? Aí ele saiu, os irmãos ficaram preocupados, ele chamou o pai dele e falou: novamente eu tive um sonho. Eu sonhei que o sol e a lua e as estrelas se curvaram. Os irmãos ficou bravos com isso. Só que existe um porém. Vocês lembram da história de Jacó? Jacó já tinha tido um particular com Deus. Jacó havia passado por um processo de mudança. Quando ele atravessou o val, e ele teve que lutar com o anjo. José conhecia o poder de Deus, porque o poder já vinha sendo montado desde lá de trás. Isso está aí da história de Abraão. Passou por Isaac, veio para ele conhecia a história, ele conhecia o Deus da história. E quando nós conhecemos o Deus da nossa história, a situação é diferente. E a palavra diz então que Jacó se preocupou com aquilo, ele se calou, ele ficou quieto. E os irmãos continuaram. Então, os irmãos, eles se invejavam. E eu marquei aqui: olha, a inveja, ela destrói relacionamento. Alguém aqui já uma vez contou um sonho para alguém? Isso é normal, a gente conta o sonho e fala: você tem condições para comprar aquele carro? Você não tem dinheiro para isso, você não ganha para isso. Você morar naquela casa, você não tem condições para isso, já aconteceu, isso é normal, não é isso? É inveja. Quantas e quantas vezes o sonho se transforma em pesadelo? E era isso que os irmãos queriam fazer com José, transformar o sonho de José num pesadelo. Só que o sonho de José era um sonho de Deus, era um projeto de Deus, era um propósito de Deus. E nós só vamos entender o propósito de Deus. Quem já passou por um certo problema aqui, e quando você passa por ele, fala: puxa vida, eu não pensei que eu ia conseguir passar por isso. Às vezes Deus arma essa situação para nós. Puxa vida, não pensei que saía dessa. Não pensei que eu ia ter força, né, Diogo, para aguentar essa situação. Só Deus mesmo para fazer eu continuar. E os irmãos dele então planejam, falaram: olha, vamos acabar com esse menino aí. Olha o que faz, a inveja. E um dia o pai manda ele ver onde estavam os irmãos, ele sai para procurá-los e encontra de longe. Eles falam: lá vem o sonhador. Aí entra o inimigo das nossas almas no coração de um dos irmãos dele, o Rubem. É Rubem, né? No coração de Rubem, um dos irmãos falaram: vamos matar esse moleque aí. Vamos ver se ele continua sonhando. A gente mata, ele acaba com o sonho. Olha, você não consegue destruir o sonho de Deus. Ninguém consegue destruir o sonho de Deus.
Aí eles pleiteiam, tentam matar o moleque, falam, não vamos matar, aquela briga toda. Eles jogam o menino dentro de um poço, um buraco. Ela diz que era terra seca e fica lá assustado com aquilo. O menino com 17 anos. Ele amava os irmãos, ele gostava dos irmãos. E quando você é atraído por alguém que você ama, a dor é maior. Dói mais. Sabe, você tem aquelas fisgadas. Dá vontade de parar, não dá? Sim. Primeira coisa que a gente faz é, Deus não me ama. Deus não está vendo. Mas Deus nunca se esquece de nós. Um dia Noé pensou isso. Depois de 50 dias, 5 meses, 150 dias dentro de uma arca, Deus não falava com ele. Preocupado com aquele monte de animal dentro da arca, aquela sujeira, aquele barulho, a esposa olhando feio, o filho olhando feio para ele. E o que ele pensava, Deus se esqueceu de mim. Deus não fala comigo há 5 meses. Deus falava comigo todo dia. Não foi assim que aconteceu com Noé? Mas se você abrir a sua Bíblia no Gênesis capítulo 8, versículo 1, está escrito assim, ó. E Deus lembrou-se de Noé. Olha para quem está do seu lado e diz, olha, Deus está se lembrando de você nessa noite. Não sei o que você veio buscar, mas Deus está se lembrando de você. E a palavra diz que Deus, então, ele aquietou o vento, ele colocou um silêncio total. Ele aquietou aquela tempestade. Ele aquietou o mar. O que ele está dizendo hoje? Olha, estou aquietando essa turbulência da tua vida nessa noite. Estou acalmando o que tem te preocupado. E José, então, ali naquele buraco, nisso viram aqueles ciganos, os ismaelitas, eram ciganos, e eles param, e José é entregue, é vendido a eles. Imagine, venderam José, os ismaelitas, ele é levado para o Egito. Mas onde está o propósito de Deus aqui? Qual é o projeto de Deus? Porque ele disse a Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Havia uma promessa ali. Tem promessa para nós. Deus tem promessa para nós nessa noite. Deus tem promessa para a tua casa, para a tua família. Chegando no Egito, aparece um homem conhecido por Potifar. Potifar era um dos principais do principal deles lá. Ele compra, ele adquire José. Leva José para sua casa. Potifar, ele era um dos generais do faraó. Era o principal lá. Mandava e desmandava. Com ele não tinha ajuda. Ele leva José para casa. Só que ele percebe uma coisa. Ele percebe que com a chegada de José na sua casa, algo de bom começa a acontecer. Por quê? A palavra diz que a casa de Faraó começa a prosperar. A palavra diz então que não era a casa de Potifar que prosperava a vida de José. Era as mãos de José que prosperavam a casa de Potifar. Porque Deus era com José. José tinha sido abandonado, traído pelos seus irmãos, mas Deus continuava presente na vida de José, e José continuava confiando em Deus.
Potifar, então, ele começa a perceber que José era diferente. Ei, o crente é diferente. Quem tem Jesus é diferente. Não importa, você entra no supermercado, você é diferente. Você vai no hospital, você é diferente. Você entra no ônibus, você é diferente. Nós somos um povo diferente. Por isso que ele diz, olha, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Aonde vocês entram, a escuridão não pode ficar. Aonde vocês entram tem que haver temperança. Porque o sal tempera. O sal dá sabor. Alguém aqui gosta de comer comida sem sal, tirando a minha esposa? É ruim comer comida sem sal, sim ou não? Então, o sal dá sabor. O crente tem que ser sabor. O crente tem que ser apreciável. O crente tem que ser agradável. O crente é diferente. O mundo não aceita isso. O mundo fala que nós somos loucos e por Cristo Jesus. Nós não somos taxados de loucos? Somos loucos sim, loucos por Cristo. E é essa loucura que vai me levar para a glória. Essa loucura que um dia vai permitir que eu abrace Jesus. Então é bom ser louco. E Potifar, então, ele começa a perceber, fala, esse garoto aí é diferente. Tem algo diferente nele. O brilho dele é diferente. Só que havia um propósito sobre a vida de José. Quando você veio para a igreja, você veio sem pensamento, não, você veio com um propósito. Sua vida aqui tem um propósito, não? Eu não sei o que você veio buscar. A única coisa que eu sei é que Jesus tem para te dar. Amém. Amém. Eu não sei aonde dói. Só sei que Jesus é a cura. E Potifar, então, o que ele fez? Como a casa dele prosperou, passou um certo tempo, ele chama José e fala, José, você vai tomar conta da minha casa. Quando alguém confia na gente, né, pastor? Fala, eu confio em você. Hoje está diferente, o mundo está diferente. Você não pode falar que é crente, senão não vende para você no crediário. Não é assim, não, corintiano? Não é assim? Você é crente? Só à vista. Infelizmente, a verdade é essa. Tem que ser dita. E Faraó chama, o Potifar chama o José e fala, olha, a partir de hoje, tudo que tem na minha casa está sobre a sua guarda. Tudo aqui. Só uma que não, que é a minha esposa. Essa ainda. Mas o diabo é sujo. O diabo conhece os projetos de Deus. Se lembram lá, quando ele passeava, a palavra fala que ele foi. Não, eu vi o que Jó está fazendo. Vocês lembram da história de Jó? O diabo era sujo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas mal sabe ele, que está escrito na palavra assim, ó, diante de Jesus, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante dele. O que acontece? O rapaz era jovem, 17 anos, bonito. Fala que José era bonito. Aí se levanta uma mulher de Potifar, falou, eu vou seduzir esse menino aí. Eu vou levar ele para a cama. Olha o diabo trabalhando. E para agir dessa forma, somente uma, vocês sabem o nome da mulher que Potifar ou não? Repita comigo assim, Patifona. Era o nome dela. Mulher de Potifar, a Patifona. O que ela faz? Eu vou seduzir esse moço. Só que José era temente a Deus. José tinha um respeito enorme por Deus. O coração de José era de Deus. E a palavra diz então que ela tentou seduzi-lo, ela preparou o esquema, aquela coisa toda. E convidou ele, ele falou, não, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso.
porque o Senhor confiou a casa dele nas minhas mãos. E se eu fizer isso, eu vou estar desagradando o meu Deus. Não é desagradando Potifar, eu estou desagradando Deus. Agora vamos lá, um menino com 17 anos, traído pelos irmãos, tinha sangue nos olhos ou não tinha? Apareceu para ele uma oportunidade de mudança de vida, sim ou não? Se ele se deitasse com a mulher, ele já tinha a confiança de Potifar. Se ele se deita com a mulher, o que acontece? Ele toma conta do pedaço, dizendo, eu sou o dono do pedaço aqui eu mando e desmando. Mas ele não tinha gosto de vingança, ele tinha Deus no coração. Aleluia, amém. E quando nós temos Deus no coração, nós suportamos, por amor a Ele. Nós somos até envergonhados às vezes, pastor Santo, porque nós respeitamos Deus. Aí a palavra diz que ela não se contentou, ela chama, quando o Potifar chega, ela fala, está vendo esse hebreu que você trouxe aqui, colocou em casa, olha, tentou me seduzir. Não deu outra, né? Manda ele para a prisão. José vai para a prisão, sendo humilhado. Fica 2 anos na prisão. Não, mais de 2 anos na prisão. Só que Deus continuava com José. Às vezes nós estamos presos a uma situação, por alguma coisa que nós fizemos, estamos passando por momentos difíceis, nós achamos que Deus não é conosco. Assim como Deus foi com José na prisão, eu quero dizer para você que Deus é contigo nessa situação. Amém. Às vezes nós achamos que Deus não vai nos socorrer, mas assim como Deus era com José, Ele é com você nessa situação. Amém. E eles passam um tempo, e o carcereiro então, olha como Deus trabalha. José na prisão, o carcereiro viu em José uma atitude diferencial. José, o carcereiro falou assim, esse rapaz é diferente, porque tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz agrada, é agradável. E o carcereiro então coloca José como supervisor. Você vai tomar conta da prisão, você vai supervisionar para mim, tá bom, José? Pode ficar tranquilo. O carcereiro falou, bom, eu estou com um camarada diferente aqui. Eu estou com um camarada que é de Deus. E é bom andar com quem é de Deus, sim ou não? Sim. Eu costumo dizer que se anda com quem é de Deus, chove bênção dele e respinga em você. É bom você andar com quem é de Deus, porque mesmo assim você é abençoado. Porque chove bênção nele e acaba respingando em você. Mas como Deus tinha um propósito, um projeto para José, Deus começa a trabalhar naquela situação. Aí acontece um algo lá no palácio, o padeiro morre, o copeiro morre, fizeram algo que desagradou a Faraó, ele manda prender os 2 camaradas, põe os 2 camaradas na prisão. Pronto, ó Deus agindo, ó Deus movendo, ó Deus mexendo na casa. Aí um dia José passando, ele vê que um deles, o copeiro, estava triste. O que aconteceu? Ele falou, eu tive um sonho aí e tal. Ele foi, olha o dom que Deus deu. Interessante esse dom que José tinha dom? Não tinha. De revelação. E José falou, olha, eu não tenho isso não, mas Deus revela. E diz então que Deus revelou o sonho do copeiro. Aí ele contou lá, ele falou, eu apanhei uns cachos de uva e tal, eu estava colocando numa taça e tal, e serviu ao rei. Aí José falou, olha, é que daqui 2 ou 3 dias o rei vai fazer aniversário. E naquela época eles soltavam, né? Tinha o costume de, no aniversário de Faraó,
ele presenteava com a soltura de alguém e o condenava. Isso aconteceu com Jesus, nós sabemos disso, que eles tinham que soltar ou condenar um e soltar o outro. Lembra de Barrabás e Jesus? Foi essa situação. Essa passagem de José até ele tipifica Jesus Cristo. E o copeiro então, sabe, interesseiro. O copeiro interesseiro falou, eu também sonhei então, que eu estava carregando, quanto é o seu sonho, José falou. Aí eu estava carregando um cesto de pão na cabeça e tal, aí vieram umas águas, uns pássaros e tal, e comeram, então, todo feliz, né? Que José falou para o copeiro, olha, daqui 2 dias você vai ser solto, o faraó vai te libertar. E ele creu. Por isso que é bom a gente crer na palavra de Deus. E o padeiro morto achou que também ia ser o mesmo sucesso, e José falou para ele, o seu sonho significa o seguinte, você vai ser morto. O faraó vai tirar sua vida. Aí ele se entristeceu, aquela coisa toda. E uma coisa interessante, que quando José fala isso aí para o copeiro, o José falou para ele, José queria tanto na libertação, quando você se apresentar ao faraó, fala de mim para ele. Fala para ele que eu não tive culpa, eu sou inocente. Aí se passaram esses dias, aconteceu. Ele foi chamado e aconteceu o que José sonhou. Um foi liberto e o outro foi morto. Mas aí o camarada lembrou-se de José? Lembrou-se não? Não. Passaram-se 2 anos. Sabe por que não se lembrou? Porque Jesus não levou, Deus não mandou José para o deserto para ser um padeiro, para ser um padeiro, sim ou não? Porque se o copeiro fala, Senhor, olha, tem um rapaz lá que ele adivinhou o meu sonho e ele é inocente, coitado. Aí o que o faraó ia falar? Então pega ele e coloca no lugar do padeiro, sim ou não? E José não foi mandado para o Egito para ser um padeiro. Ei, Deus tem um propósito na tua vida. E não é qualquer um que vai falar o que você vai fazer ou não. Vocês estão me entendendo? O meu trabalhar de Deus, passam-se 2 anos. José volta para a prisão. Até que Deus fala, bom, chegou o momento. Por que chegou o momento? Porque estava chegando a época da seca, gente. Deus fala, agora chegou a hora de honrar o meu servo José. Você tem tomado a atitude de Deus aqui ou não? Então não se preocupe, Deus vai honrá-lo. Amém, Jesus. Aí passa-se um tempo, passam-se 2 anos, o que acontece? Deus dá o sonho para o faraó. Vocês conhecem o sonho das vacas gordas? Olha, eu sonhei que tinha umas vacas gordas, bonitas, e elas vinham, aí vinham 7 vacas magras e devoravam as vacas gordas. Vocês conhecem a história? Eu sonhei também que tinha os pés de espigas de milho, aquelas espigas lindas. Aí vinham umas espigas mirradas e destruíam as espigas lindas. E o faraó ficou apavorado com aquilo. Que forma de Deus trabalhar, né, gente? Se a gente voltar lá nas 10 pragas do Egito, Deus usou as 10 pragas de coisas que aconteciam no Egito. Interessante isso, né? E o faraó então reúne todos os seus adivinhadores, seus profetas, seus sacerdotes, o seu sei lá, o seu quê, e reuniu todo o povo e falou, olha, eu tive esse sonho aqui, e eu quero revelação. E foram correndo para lá, eu perguntava para um, outro perguntava para outro, e o que aconteceu? Ninguém. Aí, Deus tocou o camarada lá e o que foi? Fala do meu servo, chegou a hora do meu servo. Aí ele lembrou e falou, Senhor, quando eu estava na prisão, aconteceu um caso quase igual. Lá tem um jovem que ele revela sonhos. Faraó se interessou, olha Deus agindo, olha Deus trabalhando. E Faraó fala, então manda buscar. Para
para falar com o faraó. A palavra diz que José se partiu, José se preparou. Olha para quem está do seu lado e diz assim: se prepare. Se prepare. Tem bênçãos para você. Amém. Amém. Você veio preparado? Você veio para a casa de Deus com propósito? O que você veio buscar? Aí eu pergunto: o que você está fazendo aqui na casa de Deus? Quem faz feira aqui, diga amém. Amém. Amém? Quando você vai para a feira, você vai de mão vazia, sem dinheiro no bolso, ou você leva uma sacola com dinheiro no bolso, uma listinha de compra. Então você vai preparado. Então, se você veio preparado para a casa de Deus hoje, você vai sair daqui com bênçãos. Amém. Porque Deus tem propósito para essa casa aqui. Deus tem propósito para cá. E Deus lá atrás um dia falou para Abraão: a sua descendência será muito grande. Mal eles sabiam, nós vamos entender no final o que estava por vir. Então os faraós chamam e chama José, José se prepara e se apresenta para o faraó. Eu marquei aqui, olha. Deus pode extrair coisas boas de situações difíceis. A gente estava vindo no caminho e estava falando do meu filho que foi para o hospital e ele ministrou para alguém. Numa situação difícil, ele falou de Jesus. Isso é coisa. Eu lembro que quando eu fiquei internado, 20 dias que eu infartei, no domingo eu estava lá e chegou um homem se dizendo, aquele pessoal que ministra em hospitais, né? aqueles pregadores de hospitais, ele falou: posso entrar? Ele falou: vontade de ficar aí. Quer ouvir uma palavra de Deus? Eu falei: lógico, sempre é bom ouvir uma palavra de Deus. E nós começamos a conversar, resumindo, houve uma reviravolta tão grande que aquele homem estava perdendo a família, um pastor, um homem de Deus. E nós começamos a conversar e houve um aconselhamento. Eu aconselhei ele me aconselhou, ele saiu dando glória. Ele voltou um tempo depois lá falando que estava tudo bem, que havia se reconciliado. Então, num momento tão difícil de eu estar aí no hospital, eu fiz uma coisa boa. Amém. Então, tem hora, Deus ele age nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele pode extrair coisas boas. Amém. Glória a Deus. Mesmo triste, você pode falar: olha, eu estou triste, mas está da cara para fora, porque o coração está alegre. Porque meu coração pertence a Jesus. Um dia eu dei meu coração para Ele, não? Então ele chega lá e fala com o faraó. Quem já viu na palavra que às vezes Deus abençoa o ímpio, Deus usa o ímpio para nos abençoar, sim ou não? Sim. Aconteceu isso com muitos, eu conheço muitos, foram abençoados pelo ímpio, porque Deus autorizou isso. E Deus ele precisava para abençoar, para mudar a história de José, ele precisava de um ímpio, ele precisava de alguém que tinha poder ali. Não era qualquer um que poderia mudar a história de José. E ele usa Faraó. Ele revela. Ele fala para Faraó: Senhor, não sou eu, é o Deus que eu sirvo que revela. Se ele não revelar, nada acontece. Então, Senhor, é Ele que faz tudo. Deus é que faz tudo. E ele fala para Faraó: olha, essas 7 vacas gordas significam 7 anos de fartura. As 7 vacas magras, 7 anos de miséria, de fome.
O Egito vai padecer, o mundo vai padecer com essa fome. E se nós entrarmos na vida de Abraão, Abraão passou por essa situação de seca, de fome, e Deus falou para ele: não desça ao Egito. E lembra, ele desobedeceu, ele desceu ao Egito, e lá ele foi humilhado. Quando você desobedece de Deus, o mundo te humilha. Você é humilhado, você é taxado de pilantra. Aconteceu a mesma coisa com Isaac. Deus falou para ele: não desça ao Egito. Desceu ao Egito. A mesma palavra estava sobre a vida de Jacó. Jacó estava lá aguardando. E Faraó, então, ele falou: mas e aí? O que vai acontecer? E José começa a dar conselhos para Faraó. Fala: olha, você levanta líderes, homens capacitados, e você em cada vila, cada vilarejo, você coloca uma pessoa cuidando de cada um dos departamentos para dar uma conta. Você levanta homens realmente capacitados, homens valorosos. Aí o Faraó olha para ele e diz assim: você pode abrir na Gênesis 41, por favor? Gênesis 41, de 1 a 5. Não, ele é os sonhos. 37, 41, 37 ao 44. Alguém pode ler para mim, por favor? 41, lê do versículo 37 ao 44. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó aos seus servos: poderíamos achar um homem como este? E quem haja o Espírito de Deus? O 39. Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Deus foi respeitado aí, sim ou não? Sim. Deus foi honrado ou não? Deus tem que ser honrado através da minha vida, através da tua vida, meu irmão. Às vezes nós desonramos Deus através de mentiras, através de erros banais. E Deus, sempre no meio de um povo que servia a idolatria, a idolatria prevalecia, Deus é honrado. Olha, aonde nós vamos achar um homem que serve a um Deus tão poderoso como esse homem aí? Deus estava sendo honrado. Deus tem que ser honrado através da minha vida e da tua vida. Amém. Não é vir aqui buscar coisas, só voltar para lá e esquecer do que Deus fez, esquecer do que Deus está fazendo. Ei, Deus fez e vai fazer muito mais na nossa vida. Deus tinha muito mais para José. A palavra diz então que a partir dali, aquele reboliço, eles começam a se movimentar, e durante 7 anos, vamos fazer as contas, olha, 13 anos, 17 anos ele foi levado para o Egito. Aos 30 anos ele foi colocado como governador. Quantos anos? 13. 7 anos de fartura. 20. 7 anos. 7 anos. Todo o povo dependia de José. O Egito todo dependia das atitudes de José. As atitudes aconteciam porque José mandava. Faraó não se envolvia. José se tornou governador. José se tornou tão importante quanto Faraó. Só que havia algo importante. José servia a Deus. Alguma vez na Bíblia aí a gente vai encontrar José reclamando de Deus? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Quando ele foi traído, quando ele foi tentado, quando ele foi preso, quando ele foi humilhado. Passam-se 7 anos de fartura. O Egito, uma maravilha. Sabe? Os celeiros todos cheios.
Sabe, é bom ter celeiro cheio. Deus está falando em celeiro cheio. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Deus está enchendo o celeiro. Era tão bom, né? 7 anos de fartura, pastor Diogo. Mas e aí? Cadê a promessa de Deus? E como é que estava lá? Como é que estava Jacó e seus filhos? Cadê os irmãos de José? E com eles não vai acontecer nada? E a palavra que eles iriam se dobrar, cadê? 7 anos de fartura. Aí começa 7 anos de seca. 7 anos de miséria, pastor Sandra. O Egito, através das mãos de José, as mãos de José estavam naquele lugar, abençoando o Egito, através do poder de Deus. Mas qual era o propósito de Deus? Aonde Deus estava o seu propósito? Qual era o projeto de Deus ali, o propósito de Deus? Vem a miséria, vem a fome. Jacó chama seus filhos. Lembra de Jacó, pai de José? Chama seus filhos e fala: acabou o alimento. Nós vamos morrer de fome. Sim ou não? Não tinha onde buscar alimento. Tem hora que dá desespero. Eu costumo dizer, eu ministrei ontem, foi ontem, lá os homens no Brasil para Cristo, que nós saímos do ideal, como eu falei de hoje, e entramos no real. E sair do ideal é sair de um culto maravilhoso, onde você creu que Jesus vai curar, vai salvar, vai libertar, creu que o celeiro vai cheio, aí você chega em casa, a sua mulher espera você no portão e fala assim: olha, acabou o gás. Aí você fala assim: meu bolso, você não tem um tostão. Aconteceu com você já, de domingo principalmente, né? É bem, acontece. Normalmente acontece de domingo, ou à noite ou de domingo, né? Aí a mulher está cozinhando domingo, 2 horas da tarde, ela chama, ela fala: bem, acabou o gás. Você não tem dinheiro. Ou o filho chega e fala: pai, estou com vontade de beber leite com Nescau. Você não tem um tostão. Essa é uma hora triste. E Jacó passou por isso. Jacó falou: olha, filho, acabou o alimento. O alimento que nós tínhamos aqui, ó, acabou. Nós vamos perecer, vamos morrer de fome, porque não tem, são 7 anos. Sabe? Aí falava assim: olha, ô pai, eu dizia que lá no Egito tem muito alimento. Aí então vamos buscar, arrume dinheiro, vamos lá comprar, vamos buscar. Sai, quem vai para o Egito? Os irmãos de José. Foram ao encontro dele no Egito. Chegaram no Egito, compraram alimento. Essa a história é aquela: ele se escondeu, porque ele passaram-se vários anos, ele já estava diferente. O egípcio, ele se vestia diferente do povo hebreu. Ele estava diferente. Então eles não reconheceram, o Deus fez com que ele não fosse reconhecido, e nós sabemos todo o trâmite. Aí eles voltam para lá. José reconhece seus irmãos. E José então ele arma, ele fala: não, pode dar alimento para todos os meus irmãos e coloque de volta no dinheiro no saco dele. Eu aprendi uma coisa, pastora Sandra, que quando você empresta dinheiro de alguém, você se torna escravo daquela pessoa, sabendo? Você se torna escravo. Então é bom que você pague logo, porque você fica livre de uma dívida, de uma escravidão. E eles foram lá e José conheceu os irmãos e mandou que enchesse os sacos dele de alimento bastante, e devolve o dinheiro dele. E voltaram, isso já eram 3 anos e pouco. E eles voltaram, e passou mais um tempo e acabou. Que hora que eu termino aqui?
Vigília depois? Nossa. Vigília. Meia-noite é dia aí, pastor. Eu estou pulando aqui para não. Então aí eles chegam e eles levam, e quando eles chegam em casa com alimento e tudo, eles vão abrir e eles percebem que dentro do saco está o dinheiro que eles levaram. Então eles tinham ali uma obrigação de retornar. Se eles fossem honestos, retornar para devolver o dinheiro, sim ou não? Sim. Então José, através dessa sabedoria, prendeu os irmãos nessa situação. Se eles realmente forem honestos, eles vão voltar para me trazer o dinheiro de volta. E acabou o alimento, eles fizeram isso, eles voltaram para devolver, para trazer. Sim ou não, bem? E eles voltam então. E José estava armando, estava preparando, porque aí ia se cumprir aquele sonho. Porque o sonho era de Deus. O sonho não era do homem. E o sonho de Deus realiza. O sonho de Deus se cumpre. E eles voltam. E José armou então e falou: olha, eu quero que vocês da próxima vez tragam de volta. Eles vieram então, e José pegou e colocou e falou: e seu irmão Benjamim, como é que está? Está bem. Então da próxima vez eu quero que vocês tragam. E eles voltaram e trouxeram o Benjamim. E na saída ele colocou, deu alimento, alimentou, a história maravilhosa, alimentou os irmãos, chorou, ele chorava sozinho. E ele colocou então a taça dele, um copo de ouro dentro do saco de Benjamim. Aí na saída ele falou: olha, vamos registrar, porque o rei foi roubado, o governador foi roubado, alguém roubou o governador. Mas era estratégia. Então abriram e falaram: olha, está aqui, ó. E quem é? Benjamim. Então Benjamim fica. Aí levaram Benjamim para dentro, só que aquele irmão Rubem, que tinha condenado José lá, tinha pedido a morte de José, falou: não. O governador falou: não, posso lhe falar? Eu tenho, se o senhor me dá a palavra, pode falar. Olha, nós somos irmãos, e meu pai já é velho, já avançado de idade, e ele já perdeu o filho que ele amava muito, na sua mocidade, e ele não vai suportar. Se nós chegarmos lá e contarmos que Benjamim, seu filho, caçula, ele não vai suportar, ele vai morrer. Meu pai vai morrer, por favor. Então, olha, deixa o Benjamim embora, eu fico no lugar dele. Pode me prender. E José então começou a perceber um arrependimento. José começou a perceber que havia uma transformação na vida dos irmãos dele. José começou a perceber que a família dele, os irmãos deles haviam mudados. A situação move coração. Sim. Situação move atitudes, muda atitudes. E era isso que José queria ouvir. Então, quando ele diz isso, José se revela a eles. José se mostra a eles. Aí eles se dobram diante de José, aí se cumpre a palavra de Deus, que eles se dobrariam. Agora imagine a alegria. Depois de tanto, eu me marquei aqui. E na realização do sonho 45:1-8 diz assim: olha, José dá-se a conhecer, diz assim: olha, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair toda a minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e bem como a casa de Faraó, disse José a seus irmãos: eu sou José. Que momento maravilhoso, um momento da revelação dos seus irmãos, um momento de um reconhecimento, de uma grandeza do poder de Deus. Deus estava se cumprindo ali uma promessa, Deus estava dando continuidade na casa de Jacó. Essa promessa que começou lá em Abraão,
e tentaram parar através da seca, através da fome, mas não tem fome que existe diante da presença de Deus. Não tem desgraça que para diante da presença de Deus. Aleluia. Não tem nada que para diante do poder de Deus. Aleluia. E ele se revela aos seus irmãos. E ele diz, olha, disse mais José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E eles chegaram então, disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito, mas agora não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque me haveis vendido para cá, porque para conservação de vida, Deus me enviou diante de vós. Ele estava dizendo, olha, não foi vocês que fizeram isso, mas havia uma preparação de Deus para essa bênção acontecer. E Deus está no controle de todas as coisas. Não sei qual é a sua necessidade nessa noite. Não sei qual é a sua preocupação com amanhã. Mas o que eu digo, olha, Deus está no controle de tudo. Amém. E o que eu tenho para vocês nessa noite é que Deus ainda realiza sonhos. Eu creio. Não importa o tamanho da dificuldade, Deus ainda realiza sonhos. Amém? Terminei o horário, né, pastor? Se coloque de pé em nome de Jesus. É bom sonhar, né? Melhor é ter sonho realizado. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? A Bíblia diz lá em Marcos 1,40 que um dia o jovem leproso, necessitado, afastado da sociedade, estava distante dos caminhos de Deus, estava distante da sociedade, a sociedade não aceitava como leproso, porque o leproso não tinha valor nenhum, não tem até hoje. O doente não tem valor. E a palavra diz que ele precisava de um auxílio, ele precisava de uma cura, ele precisava de uma libertação. Interessante que se nós olharmos a cura dos 10 leprosos que se apresentam a Jesus, a palavra diz que eles clamaram Jesus de longe. Então quando você clama Jesus de longe é diferente do que esse jovem. A palavra diz que ele se aproximou de Jesus. E a palavra diz que ele, rogando, suplicou. E reconhecendo a grandeza de Jesus, ele se colocou de joelho. E quando nós nos dobramos diante de alguém, é porque nós reconhecemos a grandeza dele. Por isso que eu disse aqui, diante de Jesus, todo joelho se dobrará. Amém. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém. Isso é para todos. Amém. Esse jovem reconheceu então a grandeza de Jesus. Ei, você reconhece a grandeza de Jesus nessa noite? Você reconhece que Ele tem poder de mudar a sua vida, de mudar a sua situação? Aleluia. Ele disse para Jesus, Senhor, se Tu puderes, se Tu quiseres, Tu podes limpar. Se o Senhor quiser, Jesus, o Senhor pode me curar nessa noite. Se o Senhor quiser, Jesus, o Senhor pode me libertar dessa situação que eu estou passando, dessa luta que eu estou enfrentando. E assim como Jesus disse para aquele jovem que eu digo para você nessa noite, ele colocou a mão na cabeça de alguém que era intocável. Porque você não podia tocar num leproso, mas Jesus veio para quebrar regras, para mudar situações, para mudar atitudes, para mudar decisões. E ele disse para aquele jovem, eu quero ser limpo. Jesus está dizendo nessa noite, olha, eu quero que seus sonhos se realizem. Eu quero que você seja liberto. Eu quero que você seja curado. Eu quero que a sua família seja uma família abençoada. Eu quero participar da tua vida. Eu quero participar do seu dia.
dia a dia. Amém. Eu quero conviver contigo. Eu quero caminhar com você. Aleluia. Amém? Se você crer assim, diga amém. Amém. Glória a Deus. Posso orar com vocês? Deus. Pai, talvez nós estejamos nessa noite aqui como estava José, Pai, numa situação de traição, numa situação de abandono, mas ele nunca te negou, ele nunca te abandonou, ele sempre acreditou em ti, Pai. E aqui está um povo nessa mesma situação, está aqui porque acredita em ti, porque acredita que a solução da sua vida será restaurada hoje, a sua saúde será restaurada nesta noite, seus sonhos serão realizados através do seu querer, através da tua palavra. Pai, libera a cura, libera a libertação, Pai, libera a solução para o problema de cada um nesta noite. É o que eu te peço, crendo te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de vir com vocês. Se não fosse pelo querer dele, nós não estaríamos aqui. Agradeço aos pastores a oportunidade, a confiança em mim depositada. E agradeço a você, igreja, que ficou aí ouvindo a palavra de Deus falar conosco. Tenho certeza absoluta que seu sonho será restaurado, sua vida será restaurada. Porque nós não estamos falando de alguém qualquer, nós estamos falando de Jesus Cristo. O Senhor é Salvador das nossas vidas. Amém? É por Ele, por isso, por Ele, por amor a Ele que nós estamos aqui nesta noite. E continuaremos sempre levando e anunciando a palavra dEle. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu sou suspeito de falar, né? Presbítero Margutti, muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Que ensinamento nós tivemos aqui, o pastor Diogo, a pastora Sandra. Muito gostoso ouvir de Jesus, né? Gostoso. Gostoso. Eu fico emocionado ali ouvindo. Por isso que eu falei, mais 5 horas. A gente tinha mandado ir comprar mais água e mais uma caixa de copo. Falei, se quebrar, nós vamos só trocando, né? Amém? Fechem os olhos, curvem as cabeças. Senhor, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por esta mensagem que o Senhor enviou nesta noite, Pai. Muito obrigado, Pai amado, por ter colocado, Pai amado, em nosso coração essa mensagem que o Senhor nos enviou, Pai. Nós somos muito gratos, Pai amado, essa família pastoral, Pai amado, que veio direcionada pelo Senhor. Muito obrigado, que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz em nome de Jesus.